Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos numa noite bastante atípica, né? Pouco comum para os nossos costumes, mas que de certa maneira é muito bom, que nos mostra que somos igreja onde estivermos. E é como igreja que nessa noite, com muita alegria, nós estamos cultuando ao Senhor e agora teremos um momento de reflexão, de meditação em Sua Santa Palavra. E eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias comigo e juntamente comigo lermos Josué, capítulo 1, apenas o verso 9. Eu te sugiro para que depois você leia todo o capítulo. Mas agora, para sintetizarmos o vídeo, eu gostaria de ler junto com vocês o verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Espírito Santo, nós lhe suplicamos neste momento para que tu nos guie em tua palavra, elucide as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, consagramos esse momento a Ti. Amém e amém. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, que diz assim: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafios. Olha que frase bonita e bastante expressiva, não é verdade? E por falar em comportamento, por falar em postura em meio a desafios, é impossível olharmos para o personagem do texto lido, Josué, e não o admirarmos, ao olharmos para a vida dele, extrairmos exemplos para nós. Exemplos de força, exemplos de fé, exemplos de coragem, exemplos de submissão. E é sobre Josué que eu quero conversar, que eu quero compartilhar em breves momentos, algumas verdades, alguns princípios que nós podemos trazer para as nossas vidas esta noite, tá bom? Para que você entenda o contexto, é importante que você se lembre que após a saída do Egito, o povo peregrinou no deserto durante 40 anos. Toda uma geração padeceu no deserto, à exceção do próprio Josué e Caleb. Após a morte de Moisés, Deus então comissiona a Josué, o chama para uma grande missão, uma missão bastante desafiadora. Deus chama Josué para conduzir, então, uma nova geração, conduzir o seu povo a entrar na tão sonhada e prometida terra de Canaã. Nesse momento, Josué e o povo estavam às margens do Rio Jordão, se preparando estrategicamente para entrar na terra, ouvindo novamente as leis do Senhor, se lembrando do que o Senhor fizera aos seus antepassados, para que fossem fortalecidos ainda mais em sua fé. Então, em dado momento, o Senhor chama Josué e lhe diz: olha, chegou o momento. É momento de atravessar este Jordão e conquistar a terra que eu vos tenho prometido. Prometi a vocês, prometi aos seus pais. E, dada essa missão a Josué, Deus também dá algumas instruções a ele. E diz: Josué, você precisa se esforçar, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Conclui dizendo no texto que é Deus pedindo a Josué para que meditasse em suas leis de dia e de noite, tomando cuidado para fazer absolutamente conforme aquilo que nela está escrito. E que se assim ele o fizesse, tanto ele quanto o povo seria bem sucedido no seu intento. Olha só, irmãos,
algo bastante desafiador. Assim foi Josué com todo o povo em direção a Canaã. Mas eu ainda quero insistir com você sobre a dimensão desse desafio, sobre o tamanho do desafio que Josué estava pronto a enfrentar no momento. Você que exerce alguma função, algum cargo de liderança na igreja ou na sua vida cotidiana, na sua empresa, no seu trabalho, enfim, sabe que não é tarefa fácil gerir pessoas. Nós estamos falando aqui de pelo menos 2 milhões de pessoas. Organizá-las, motivá-las e conduzi-las a um único propósito era sim algo trabalhoso. Como isso já não bastasse, nós estamos falando de um período de primavera na região, um período de fortes chuvas, então o rio estava cheio a ponto das suas águas transbordarem para as margens. Você vai conferir isso nos capítulos posteriores adiante. Havia a expectativa do enfrentamento ao povo que habitava na terra de Canaã. Uma série de situações que poderiam gerar medo, insegurança no coração de Josué e de todo o povo. Mas, como eu disse, confiados na palavra de Deus, eles enfrentaram desafios, se mantiveram firmes, íntegros, uma postura correta, honesta diante de Deus e diante deles mesmos, e caminharam então para o cumprimento da sua missão. E as palavras de Deus para Josué, queridos, e aqui eu faço a primeira aplicação para as nossas vidas hoje, é a mesma para nós. Todos nós enfrentamos muitos desafios diários, todos. Às vezes não os enfrentamos nas mesmas áreas, talvez você esteja enfrentando desafios na sua saúde, desafios na sua família, desafios financeiros, enfim. A questão, o fato é que todos nós os temos, mas nós estamos vivendo um momento não apenas como nação, mas como mundo, onde nós estamos enfrentando um desafio em comum, de superarmos, de vencermos, de passarmos por esse momento, onde todo mundo tem sido assolado pelo Covid-19. E é justamente aqui que eu quero parar um pouco e enfatizar essa questão, queridos. Eu tenho visto muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, extremamente alarmados, demasiadamente preocupados, perturbados em sua alma, aflitos por demais em relação a esse assunto. Sabe, queridos, de fato não podemos ser negligentes porque há algo acontecendo e não é bom. Mas em meio a esse mundo tão perturbado e tão alarmado, um mundo completamente tomado pela ansiedade, pela insegurança em relação a esse vírus, como já foi postado outrora, nós devemos nos levantar como uma igreja corajosa e enfrentar esse desafio de frente, como Josué o fizera com o povo, com esforço, fazendo aquilo que nos compete a fazermos, os cuidados inerentes à ocasião. Devemos ser corajosos, enfrentarmos esse problema na confiança e na fé que temos em nosso Deus. Nós devemos ter bom ânimo. Somente com ânimo nós teremos energia, intrepidez, coragem para prosseguir. Nós devemos estar firmes, confiantes em um Deus que não nos deixa. E é por isso que devemos agir assim. No final do verso 9, Deus diz a Josué: não pasmes, não tenha medo, não te espantes diante desse desafio, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Ele é conosco aonde quer que venhamos a andar, queridos. Nós não precisamos ficar, nesse momento, reféns do medo. O Senhor é conosco. O Senhor é contigo. O Senhor é com a tua casa. O Senhor é com a tua família. E Ele vai nos guardar nesse momento de enormes desafios na área da saúde, como temos enfrentado. Assim como foi Josué, corajoso, ousado. E aí você sabe o final da história, eles entraram na terra, derrubaram os muros de Jericó e conquistaram. Nós também passaremos por esse momento.
nós venceremos esses desafios, venceremos essa batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, como igreja do Senhor, as pessoas precisam olhar para nós e verem algo diferente em nós. A paz que não reside no coração do mundo, porque a paz que o mundo tem depende de circunstâncias, não é a paz que temos. Jesus disse que nos deixaria a paz, não como o mundo nos dá. É uma paz que independe de circunstâncias. É uma paz que flui do nosso interior, fruto do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus em nós. Então seja você aquele que não irá alarmar mais do que já tem sido alarmado. Que não seja você a pessoa que ficará totalmente reclusa e refém dos medos e das inseguranças do momento. Mas seja você um agente da paz. Seja você um pacificador. Seja você aquele que vai demonstrar a tua fé ao mundo, a tua fé no Deus que nós servimos. Novamente, se cuide. Faça o que precisa ser feito para o momento, para a ocasião. Mas vamos atravessar esse Jordão. Vamos atravessar essa fase e vamos conquistar o que Deus tem nos prometido, aquilo que Deus tem nos falado, com esforço, com coragem, com fé, confiantes de que Ele é conosco, que Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. Em nome de Jesus, caminhe nessa força, caminhe nessa fé e que o Senhor te abençoe e te guarde.